Olá, pessoal. Eu sou a Manuela Dalpó, sou aluna do sexto semestre da Faculdade de Direito da UNB. Fui orientada no PROIC 2019-2020 pela professora Ana Frazão. O tema do meu relatório é a proteção de dados em plataformas digitais de múltiplos lados, e eu escolhi como estudo de caso a política de privacidade do iFood sob a ótica do consumidor. Eu preparei uma apresentação de slides para fazer um breve resumo do meu relatório e eu vou apresentar a seguir. Bom, o objetivo do relatório foi analisar a política de privacidade do iFood, entender de que maneira ela contempla os princípios da LGPD e verificar possíveis deficiências dessa política e estudar quais seriam as consequências jurídicas de uma política de privacidade deficiente. Para isso, o diálogo entre a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor foi essencial. A metodologia de pesquisa se baseou em análise documental da política de privacidade do iFood, revisão bibliográfica da doutrina sobre o tema, elaboração de critérios para avaliação das políticas e consulta LGPD e demais normas e leis vigentes. A discussão gira em torno, principalmente, dos requisitos essenciais de uma política de privacidade. Então, para isso, eu tive que estabelecer critérios que devem estar presentes em todas as políticas e cheguei no total de 19 critérios. Além disso, precisei estudar quais são as particularidades inerentes à proteção de dados do consumidor em negócios de múltiplos lados. Esse tópico tem alguns desdobramentos que não vão poder ser mencionados agora na apresentação, mas o principal deles corresponde à vulnerabilidade tripla do consumidor. Nesse sentido, nós temos que o consumidor é vulnerável de acordo com o artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Mas, além disso, em um cenário de plataforma digital de múltiplos lados, o poder de barganha do titular dos dados e, consequentemente, do consumidor é praticamente nulo, porque a maioria das plataformas, inclusive o iFood, apresenta uma política take it or leave it. Isso quer dizer que, se o consumidor não concordar com os termos daquela política, ele simplesmente não poderá consumir o produto, porque ele não tem opção e não tem o poder de barganha. E, por fim, temos a publicidade comportamental que é usada nesse tipo de plataforma. E ela tem consequências ainda imensuráveis, mas uma delas que eu cito no artigo, duas delas, são o data mining e o profiling. Com relação à política analisada, eu pude perceber que o iFood, dos 19 critérios, apenas contempla satisfatoriamente 6 deles. E também não consigo citar exatamente todos que ele não contempla na apresentação, mas como exemplo, temos que o iFood não sinaliza todas as hipóteses em que os dados poderão ser tratados sem consentimento do titular, também não identifica de maneira taxativa as hipóteses em que o tratamento de dados pode ser realizado e também não informa qual será o procedimento para que o titular solicite a revisão de decisões automatizadas. Nós temos alguns desdobramentos de riscos com relação a uma política deficiente, mas o principal deles corresponde à legitimidade do consentimento. A doutrina indica que, para uma política de privacidade ter o consentimento legítimo, ela precisa ser do modelo opt-in, ou seja, o consumidor precisa manifestar ativamente a sua aceitação dos termos. Contudo, a política do iFood é do modelo opt-out, ou seja, o consentimento do consumidor ele é presumido. Essa característica, por si só, já já apresenta uma característica de fragilidade da política de privacidade do iFood, mas além disso também temos outras deficiências identificadas que estão descritas no relatório. E como conclusão do relatório, eu pude perceber que o modelo usado, não só na política do iFood, mas nas políticas de privacidade em geral, é muito falho e não está de acordo com a LGPD. A questão do consentimento é muito preocupante e, como solução, precisamos pensar em um modelo, reformar o modelo atual e pensar em um modelo que, de fato, proporcione ao consumidor uma opção de consentimento legítimo. E, para isso, é esperado que tanto a LGPD, que agora entrou em vigor, tanto a doutrina e a legislação como um todo evolua no sentido de proteger, de fato, esse consumidor, especialmente nas situações de plataformas digitais de múltiplos lados.